Ao que tudo indica, a máxima se comprovou mais uma vez. E a fruta? Essa não caiu longe do pé. Caros amigos, tudo bem com vocês? Mais do que nunca, eu espero que sim. Embora eu preciso te confessar que eu esteja um tanto quanto receoso. A responsabilidade por cuidar ou resolver algo que tenha sido produzido, criado ou dado causa, inevitavelmente sempre recai sobre quem deu origem a tudo. Por isso a frase "embala que o filho é teu" é tão popular quando se pretende indicar quem deve assumir os ganhos e as perdas por uma criação. Digo isso porque, passada a fase inicial da surpresa geral pela tarifação norte-americana a produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos na faixa de 50% e o início pela busca para entender os motivos e as repercussões econômicas, eis que chegou o momento de entender e definir a autoria do atentado e as consequências políticas geradas por tudo isso. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o que está acontecendo, fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou tentar te passar a minha impressão sobre tudo isso. Sem mais delongas, vamos logo rodar a vinheta e ver no que vai dar. Vamos do início. Quando Trump assumiu a presidência norte-americana, ele adotou uma política agressiva de tarifas sobre importações, especialmente vindas da China, União Europeia, México, Canadá e outros parceiros comerciais. Nós, os brasileiros, não estávamos nessa lista. E eu logo te digo por quê. A ideia dele era clara: proteger a indústria norte-americana, criando assim empregos e reduzindo o déficit comercial. Mas o que aconteceu na prática foi muito além disso, bem mais complexo, inclusive. Ao elevar as tarifas, Trump acabou provocando uma reação imediata nos países afetados. Em vez de se dobrarem, esses países responderam com suas próprias tarifas de reciprocidade e retaliaram. E aqui está o ponto crucial. Essa resposta não foi apenas econômica, mas também política. Os governos que sofreram com as tarifas passaram a usar o discurso nacionalista para unir as suas populações contra o que foi visto como uma agressão externa. No Canadá, por exemplo, o governo reforçou o sentimento de orgulho nacional e resistência, aumentando assim a sua popularidade interna, tanto que teve como resultado prático a permanência do grupo político que foi reconduzido na eleição que se sucedeu. Na Europa, líderes que enfrentavam críticas internas ganharam também força ao se posicionarem contra as medidas americanas. No México, o governo também capitalizou o sentimento de defesa da soberania econômica quando o país foi severamente taxado pelos Estados Unidos. E o que isso tem a ver com o Brasil e a direita bolsonarista? Bem, eu preciso te dizer que muito. As tarifas impostas ao Brasil por Trump não seguiram os critérios dos demais. O texto da carta publicada por Trump, inclusive, é bizonho de tão mal feito. É um Ctrl-C, Ctrl-V da pior espécie. Coisa de estagiário, apesar de que eu acho que os estagiários fazem coisa bem melhor. Da carta se extrai uma ameaça que vai muito além das questões comerciais. Não que elas não sejam relevantes, tá? Para quem as emitiu. Não se engane com relação a isso. Ao cabo, Trump usa a carta para dar um recado. Bolsonaro é meu amigo, eu não quero que ele seja processado, pare com isso, ou senão vocês, de terceiro mundo, sofrerão as consequências. E quais são essas consequências? Bem, elas são muitas. Para se ter ideia do problema, estamos prestes a perder um mercado para produtos nacionais que vai do agronegócio à indústria na casa dos 40 bilhões de dólares por ano, sem falar, é claro, nos empregos e nos próprios negócios aqui dentro do próprio país. E por que Trump fez isso se nós temos para com os Estados Unidos um déficit na balança comercial? Ou seja, eles vendem mais para o Brasil do que nós vendemos para eles. Do ponto de vista econômico é irracional, não lhe parece? Sim, é completamente irracional, mas também não só do ponto de vista econômico, politicamente também é.
Ao que tudo indica, o núcleo bolsonarista, que sempre buscou o alinhamento e apoio de Trump às medidas favoráveis aos seus interesses, principalmente para aqueles que visam impedir uma possível condenação do ex-presidente por envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro e que contou diretamente com a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, lá mesmo nos Estados Unidos, e que, de certa forma, foi financiada pelo pai para buscar essas sanções externas. E quando elas vieram, mesmo sem saber das consequências, avocaram logo para si a autoria delas rapidamente. Parece que eles não entenderam o quanto isso iria ser prejudicial. E convenhamos, não há como não acreditar que isso gerou e vai gerar um desgaste monstruoso para a direita bolsonarista, que passou a ser vista, como podemos ver nas redes sociais, como a grande cúmplice de uma política que vai prejudicar enormemente a economia nacional. Aliados tradicionais, inclusive, desses setores que eu já mencionei, começaram a se afastar. E a popularidade da família Bolsonaro tende a sofrer impactos negativos. Não que eu duvide disso. Diferentemente do que disse ontem sobre Trump em relação à frase de Marx sobre a história se repetir, Jair Bolsonaro e seu clã irá provocar ou comprovar, melhor dizendo, a máxima marxista, simplesmente por não entender o seu tamanho em relação ao povo brasileiro, tampouco as consequências de colocar-se a serviço de um país estrangeiro para obter como moeda de barganha benefícios pessoais que certamente não virão, em uma clara e evidente atitude que prejudica toda a população do país. A história tem o péssimo hábito de colocar todos no seu devido lugar. Da mesma forma com que a prepotência de um homem tende a preceder a sua queda. É assim, não tem o que fazer. Então, o que achou da canelada do clã bolsonarista? Me fala nos comentários qual a tua opinião, se isso vai ser bom para eles ou vai ser mal, tá? Gostaria muito de saber o que você pensa sobre tudo isso, mas vai com calma porque certamente tem criança vendo. Se gostou do conteúdo, te inscreve no canal, ativa o sino de notificações, curte e compartilha esse vídeo que a família agradece. E até o próximo, um grande abraço, valeu!